E no fim, a imaturidade. Eu consigo... Então aqui é especificar o que é o problema. Por que é que não completou? Entende? É o inacabado. O que eu fico assim, o senhor mesmo falou assim que a numerologia é difícil de ser feita. Tá? Quais são as variáveis que se tornam difíceis fazer? Ele está seguindo uma ordem. Sim, eu uma percebo ordem isso. do prejuízo. Observa que é a ordem do prejuízo. Sim. Isso é que nós chamamos que é a ordem descendente. Ela está caindo. Ela cresce igual rabo de égua para baixo. Tá certo? A ordem que está aqui. Tá. Então, por exemplo, assim, a omniologia também está no mesmo raciocínio? Não, às vezes depende do tema, o que é. Você tem que ver. Se você seguir direitinho o que se passa, você acaba entendendo qual é o espírito da coisa. Entende? Você olha, por exemplo, a sinonimologia. Às vezes tem sua razão. Antonimologia. Depende do que é. Agora, você observa também a colocação, por exemplo, holotecologia. Analíticoteca, metodoteca, traforoteca, nosoteca. Ó, essa está com a ordem também. Agora, por exemplo, Sr. Waldo, a gente pode estar escrevendo sempre nessa ordem, ou seja, quando você coloca um texto seu... É sempre melhor você escrever colocando a orientação. Isso chama a direção, o rumo e o processo da ascendência ou descendência. Se está indo para baixo, se está indo para cima. Se uma coisa é positiva ou se é negativa. Se ela é patológica ou se é homeostática, se é sadia. E sempre é importante para você, para saber o que falta, o que passou, o que precisava de retificar, se a linha do pensamento está correta. Quando uma pessoa começa a imprimir maior linearidade no modo de pensionizar, tudo que ela faz começa a seguir essa linha. Com o passar do tempo, não tem jeito. Observa minhas coisas que tudo tem sua ordem. Eu não ponho nada fora. Ó, você vai ver a água, olha daqui, olha aqui, olha como é que está isso. A água está depois do copo, eu não ponho na frente. Você entendeu? Agora veja, eu não tenho toque, eu não sofro disso. Eu não sofro com essas coisas, eu já expliquei isso aqui. Então o processo de toque, eu preciso ter cuidado da pessoa não confundir o que é patológico com o que é sadio. Outra coisa, eu não sou perfeccionista, mas eu sou detalhista. Até um certo ponto, o detalhismo, às vezes, é muito mais difícil que ser perfeccionista. Agora, quando você combate a questão de ansiedade, isso é natural eu não tenho de você. ansiedade, você já viu? Aqui, não. Ó, aqui, ó, a minha mão. Ó. Vou fazer 76 anos, vê a minha mão. Ó. Agora, outra coisa. Tem um negócio mais sério. Além do processo do detalhismo, é o caminho da exaustividade. A exaustividade é o pior de tudo. É a hora que você vê, dentro de um contexto, naquele momento evolutivo, as circunstâncias, as injunções, ou aquilo que a Carla gosta de falar, sabe, o contingenciamento da posição, da injunção, aquilo, e você chegar ao máximo. Você bateu na raia. Nesse momento evolutivo não tem mais nada. Essa exaustividade é que é muito difícil também. Mas a gente tem que aspirar, alcançar perto disso. Isso é que é o ideal. Com isso é que você descobre a Verpom. Às vezes é no finzinho, sabe? No 99,9999, a hora que está para terminar, fala, não, esse aqui é novo. Você descobriu a Verpom. Aí começa tudo de novo. Então a exaustividade, ela é importante. Isso não é capricho. Isso não é perfeccionismo. Vamos entender bem. É o problema de fazer o approach, a abordagem, o enfoque. É você colocar o megafoco no local certo. Isso é que a gente precisa. Professor Waldo, na página 43, na caracterologia, todos esses itens, na verdade, eles poderiam ser correlacionados com aquela tertúlia que o senhor passou da interação, análise e síntese, sim, onde do menor você reconhece o maior, sim, quer dizer, pelo calo do dedo... Aqui é o pequenininho. É o pequenininho, já é né? de propósito. Agora, você veja, eu coloquei tudo na base de fâneros, ou dentro da dermatologia, do ponto de vista médico. Observe. Dermatologia e fâneros.
Agora, por exemplo, eu não coloquei os emunctórios, que aí já entra na escatologia. Você entendeu, né? Eu evitei isso. Agora, vamos ver o que a Rosa vai fazer, se ela vai entrar em alguma coisa nisso. Entendendo? Tá certo. Agora, o processo é o soma, entende? O corpo humano. É importante. Agora, uma coisa, vocês veem como é que são coisas simples, que explicitam tanto? É o processo didático, pedagógico. É isso aí que a turma da reaprendência tem que pescar. Tem que pegar esses detalhes, entende? Lá. Ganchos. Professor, na fatologia, na sexta linha, fala o defeito do raciocínio, Sim, o defeito do raciocínio. Por exemplo, o defeito do raciocínio que eu falo aqui para algumas pessoas, uma ou outra, que às vezes se tem, que a pessoa custa ir direto naquilo que interessa. Então nós chamamos, acaba com os preâmbulos, você está entendendo? Com os prolegômenos, com os prefácios, vá direto ao conteúdo dos finalmente. Isso às vezes é processo de raciocínio. Agora, como é esse raciocínio? O que acontece mais? É quando a pessoa ela tem dificuldade de colocar o pensamento oral, verbal. Então, ela faz esse, vamos dizer, esse antelóquio, uma espécie de prefácio, você está entendendo? Ela faz uma introdução, que é o negócio dos passos perdidos. Ela está fazendo a introdução, são os passos perdidos. Tem dificuldades com a forma? Isso é para ela raciocinar, para aquilo ficar claro. Senão, ela tem dificuldade de colocar as palavras antes. Agora, o erro maior aí, qual é? É que ela não pensou antes o que ela vai falar. Na hora que ela fala, que ela vai raciocinar o correto. Entendeu? Para ela. Mas está errado. Ela tinha que pensar antes e ver o que ela vai falar antes. Então, por exemplo, ela podia fazer uma pergunta com 5 palavras. Ela usa 50. Não precisava. Agora, isso nós chamamos de circumpensene. Devido ao circunlóquio. A pessoa vai falar com você, ela dá uma volta enorme até chegar lá. Entende? Isso é um defeito dentro do gongorismo. Gongorismo é quando a pessoa gongórico é um processo de vocês lá, da Espanha, da turma nossa lá da Espanha. É entende? Luiz de Góngora. Porque ele fazia muito, sabe, 9 horas, muito rococó, muito processo extra. Então era um cara carnavalesco para falar. Então tinha um estilo carnavalesco. Entende? Era muito floreio, salamaleques e outros nomes qualquer que vocês queiram. E qual seria um exercício ou uma técnica para... É a pessoa pensar antes o que ela vai falar. Você não tem muito disso não, você é mais literal, você é direta. Agora a coisa mais séria é sempre isso, é a linearidade da pensenização. Então olha as perguntas como é que são. Agora pega meu texto e vê se tem linearidade de pensamento. O que eu estava falando com Eliel é justamente a linearidade de pensamento. Uma outra coisa, esse processo, seja descendente ou ascendente, do rumo e do modo que está numa enumeração, por exemplo, horizontal,